Caros irmãos, saudações, votos de boas-vindas à nossa casa para mais uma reunião de estudos doutrinários e de benefícios espirituais que sempre existem e a gente nem vê, nem percebe, mas são os recursos mais importantes. E os estudos dos assuntos que interessam para o nosso entendimento e o despertamento da nossa conveniência em esforço para ter uma vida melhor. A gente precisa saber disso porque precisa esforçar. Nunca pense que você vai ganhar uma vida boa. Não vai. Mas pode construir uma boa. Está disponível para você. Se você for infeliz, a culpa é sua. Você pode ser feliz até com muitas dificuldades. Isso é novo, não é? É inédito isso. Porque a lei divina não criou sofrimento, ela criou problemas. A gente chama os problemas de tensores. Tensores são todos os agentes físicos ou sociais que dificultam a vida da gente. São os tensores. Por exemplo, um frio danado, um calor danado, uma chuva que não para, uma chuva que não vem. Tudo complica a vida da gente. Isso, fatores naturais. Outros fatores naturais, piquenique com chuva. Choveu no piquenique, aí não pode, estragou tudo. E, bom, fatores climáticos em geral, fatores terremotos, vulcões, tsunamis, meteoritos que caem na cabeça da gente. Nunca caiu na sua cabeça, né? Pois é, que bom, né? Mas está caindo meteoritos toda hora na Terra. Então são os tensores naturais, muitos. E os tensores sociais, são aqueles causados pelas pessoas ou por outros seres vivos que não são pessoas. Por exemplo, formiga, pernilongo, fungo, coisas assim. Todos os agentes de dificuldade são chamados tensores. E os tensores são todos divinos. Todos. São benfeitores. Eles fazem um mal danado a curto prazo e um bem danado a longo prazo. Olha só. Analisa para você ver. Um parente difícil que te dá um trabalho danado, você tem vontade de morrer, mas está lá, aguentando. Está lá. Daqui a 60 anos, mudou tudo e tal, e você não é mais aquele cara desagradável, exigente, egoísta, materialista que você era. Você agora é mais humano, é mais tranquilo, mais tolerante, mais compreensivo, mais disponível, mais educado, mais resistente a frustrações. Ou seja, você melhorou para danar, sabe por quê? Tensores. Então os tensores são todos divinos. Existem para curar a gente, para tirar a ruindade e colocar bondade no lugar. Às vezes a gente até sabe disso, mas a gente não gosta muito de acreditar nisso não. Para dizer a verdade, a gente esquece disso e toca a vida correndo atrás de facilidades. Nós todos somos assim. Se nós todos somos assim, você também é, não é? Então vai escutando isso e pensando assim, eu sou isso? Pense isso.
Eu falo aqui, você pensa aí, eu sou isso. Eu sou assim. Quando eu digo todos nós somos, eu estou me incluindo aqui. Eu sei que eu sou. E sei que os outros também são. Mas os outros não sabem disso. E eu queria que eles soubessem. Então eu falo, nós todos somos. Aí você fica sem cancha de tirar o seu pé, né? Você fala, nós todos? Então eu também? É, você também. Você também. Nós todos gostamos de vida boa, vida mansa, vida agradável, vida conveniente, vida dá tudo certo. A gente gosta disso. Eu não quero problema. Ninguém quer. Eu não gosto de problema. Ninguém gosta. Eu gosto de tudo muito certinho. Todo mundo é assim. Gosta de tudo muito certinho. Mas os tensores estão lá, inevitáveis. Toda hora do dia você tem tensor em cima do seu cangote. Cangote é essa parte aqui do pescoço. É ali que está o tensor, montado no seu cangote. Toda hora do dia tem. Assim, então não tem jeito de levar uma vida boa. Tem. Os tensores estão lá, mas o sofrimento é criação sua. Vou escrever uma frase aqui. Vou escrever porque ela é muito importante e ninguém pode esquecer. E não é minha. O primeiro cara que falou isso foi um filósofo do primeiro século chamado Epíteto. Filósofo romano. Não é filósofo grego, não. Romano, Epíteto. Ele falou uma frase muito interessante. Que diz assim: não são as dificuldades que nos prejudicam. Vírgula. Mas, vírgula. Sim, vírgula. Está brincando? Tanta vírgula. Vai corrigir a língua portuguesa lá na gramática, vai lá. Mas sim, a nossa. Você pode continuar essa frase. Não são as dificuldades que prejudicam você, mas sim o quê? Que bom que ninguém sabe. Ao menos assim eu posso escrever ali. Porque se todo mundo já sabe, não adiantava nada eu estar aqui escrevendo isso, né? Até que muitos aí sabem, mas não querem falar, porque vai que não é, a pessoa passa vergonha, né? Então, ninguém fala. Mas, sim, a nossa maneira de receber essa palavra aqui você vai acertar. Receber o quê? Mas
Só ela que sabe. Mas sim o quê? Só você que sabia. Olha aí que coisa só. E ela falou baixinho para ninguém ouvir, ela é sabida, hein? Mas sim a nossa maneira de receber as dificuldades. Muito bem, vocês acertaram. Acertaram o dades. Dificuldades. Olha que pensamento interessante. Epíteto falou isso. Quer dizer, porque as dificuldades, a gente bota sempre a culpa nas dificuldades, não é? É ou não é? A gente põe sempre a culpa nas dificuldades. Por que você está mal? Estou cheio de dificuldade. Aí, botou a culpa. Estou sofrendo muito. Sabe por quê? Muito problema, muita encrenca. Tensores, todos divinos. E como é que você sabia que é você que está recebendo mal? Fala, não tem isso não. Fui andando na rua, o cara me parou lá, meteu a mão na minha cara. Eu que criei o problema? Foi você que criou o sofrimento. É claro que não é gostoso levar um tapa na cara, mas se levou, qual é a melhor maneira de você continuar feliz? Porque vai ser muito difícil agora ficar feliz. Mas tem um jeito. Qual é a melhor maneira? É de ficar com pena dele. Fala, coitado, o senhor machucou a mão. Bateu na minha cara, sua mão doeu, querido. Está doendo? Quer que eu vou fazer alguma coisa? Se você aplicar uma compreensão em cima da dificuldade, porque é você que cria o sofrimento. Que o sofrimento é a conclusão que você tira, interpretando a dificuldade, interpretando o tensor. Não são os tensores que nos arrebentam, são as nossas interpretações dos tensores. Isso aqui que arrebenta. Modernamente, o André Luiz escreveu essa mesma frase do outro jeito, no André Luiz. O André Luiz escreveu essa mesma frase num livro chamado Sinal Verde. Está lá, essa frase. Essa aí, ó. Ele chama de problema. Não são os problemas que angustiam a vida dos homens, mas sim o modo que os homens usam para interpretar os problemas. André Luiz, recentemente. Ele falou isso para divulgar o pensamento fundamental. Porque o Epíteto, quando falou isso aqui, ele também não inventou, né? Ele aprendeu, concluiu, aprendeu e tal. Porque ninguém inventou nada. Isso tudo que eu estou falando aqui, acho que eu inventei? Vou ficar falando aqui até as 9 horas. Acho que eu que vou inventar tudo que eu vou falar? Não, eu aprendi isso. Alguém já pensou isso antes de mim, eu li, estudei, esqueci, tornei a estudar, tornei a aprender. No fim não lembro mais nem quem falou, mas virou conhecimento. Agora eu falo. Quer dizer, ninguém é dono das ideias. Mas interpretando, quer dizer, a coisa pode estar feia e você pode estar bem, tranquilo. Você está tranquilo? Vem um vulcão aí, rapaz, do tipo daquele lá. Já viram falar naquele vulcão? Aquele vulcão chamado Eia, lá da Islândia. Aconteceu há pouco tempo. Que danou soltar fumaça, os aviões não puderam circular, né? Aquela fumaça, aquela cinza vulcânica. E ele ficou só 11 dias, aquele vulcão. Chama Eia. Tem um nome mais comprido lá na Islândia, mas eles chamam o vulcão de Eia.
Tem outros 2 vulcões lá, Latska e Kasla. Tudo lá na Islândia. Vulcões perigosos para danar. Se eles explodirem, eles podem prejudicar o mundo todo. Aqueles vulcões lá. São tensores. Agora, você está com medo daquilo lá? Não. Por que você não está com medo? Nem sabia que existe. Pois é, não saber que existe é um bom jeito de não ter medo. Mas sabendo que existe, você vai ficar com medo? A gente pode ficar, mas não deve, não precisa. Bom, o mundo aqui é dirigido por Deus. Deus não quer acabar com a civilização da Terra. Não vai acabar. Se o vulcão explodir aí e morrer uns 2 ou 3 bilhões de gente, é gente para danar, né? Mas ainda sobra 4 ou 5 bilhões. E eu estou no meio desses aí que vão sobrar. Isso é otimismo, né? Não é otimismo? Agora, e se você estiver no meio daqueles que não sobraram? Assim, bom, aí eu desencarnei mais cedo, vou lá para o além. Lá é melhor do que aqui. Aí no além, é melhor do que Miami. Já foi em Miami? Já viu lá Miami? Já viu Miami? Como é que é bacana aquilo lá? Bonito, cheio de entradas de água assim e tal. Agora estão fazendo uma lá em Dubai, lá, doido para chegar perto de Miami. Mas ainda não chegaram perto, não. Falei, Dubai? Assim, eu sou americano, quer que fale o quê? Quer que fale o quê? Que Dubai é melhor do que Miami? Dubai não é nem melhor do que Engenheiro Schmidt. Por que não? Porque eu sou Rio Pretense, Schmidt está aqui pertinho, vou lá toda hora. Lá é melhor. Ou seja, eu penso aquilo que me faz bem. Por que eu vou falar assim, bonita é Dubai, nós aqui é uma porcaria. Aí, você ganha o que com isso? Aliás, você perde. Perde o quê? Perde muito. Você desanima, fica infeliz. Etc. Você já viu gente falar mal do Brasil? Já, né? Tem muita gente que fala. Quando alguém falar mal do Brasil perto de você, sabe o que você deve fazer? Aplicar isso aqui, ó. Ele falar, não vou sofrer com isso que esse cara está falando. Ele está falando, coitado, porque ele não sabe. Se ele soubesse aquilo que eu já sei, ele não estava falando. Porque quando ele fala mal de uma coisa que não tem remédio, ele está complicando a vida dele. É isso que ele está fazendo. Ele está criando infelicidade para ele mesmo. E até para quem escuta. Está criando infelicidade para quem escuta. Porque você pode contaminar o outro com notícia ruim. Aí você, além de se prejudicar, ainda prejudicou o outro. E quando a gente prejudica o outro, a gente adquire um débito com a lei divina. A gente fez a plantação de uma má semente. Mas só de falar, assim, não é só de falar, você falou uma coisa que o outro escutou e sofreu. Ele ficou angustiado, ficou amolado. Falou mal do Brasil, eu moro aqui no Brasil. Puxa vida, Brasil é ruim mesmo, puxa vida. Aí, ficou triste, ficou amolado. Mas foi pouco, assim, semente pequena. Plantou pouco. Vai colher ruim, pouco, do jeito que você plantou. Aquilo que você planta, do jeito que planta, colhe. Lei de Deus, não tem exceção. Então, se a gente decidir que a dificuldade não me prejudica, o que é que prejudica? O modo como eu penso sobre a dificuldade.
Gente, que vem uma horda de mosquito aí. Rio Preto vai ser invadido por pernilongo. Aí você escuta aqui e fala, pernilongo, e começa a sofrer. É ou não é? Por que você está sofrendo? Porque você pensou que vai ser muito ruim para você. Fala, mas não vai não. Assim, pode até ser que nem chegue esse pernilongo aqui. E se chegar, pode não ser do jeito que esse cara está falando. E se for, você começa a sofrer quando os pernilongos chegarem. Agora eles não chegaram ainda, por que você já está sofrendo? Então, você pode pensar a seu favor. Não deixe a ideia do outro, que foi ruim, foi desagradável, foi prejudicial. A ideia do outro foi ruim. Ela caiu em você. Você agora pode usar aquilo para sofrer. A regra é, não faça isso. Não crie sofrimento para você. Porque o seu sofrimento, olha, surge quando você pensa. Então, olha, o pensamento cria a emoção. O pensamento cria. Não tem emoção que não resulte de um pensamento. A emoção não surge sozinha. Quando ela surge é porque veio um pensamento antes. Vem mosquito aí, você fala, ih. Aí ó, sofrimento. Emoção, tristeza, medo. Criado por quê? Pensamento. Não, não é pensamento, é o mosquito. Assim, você pensou no mosquito, o mosquito não chegou. Então você que pensa, você que criou a emoção. Agora, a partir da emoção, você cria o ato, o procedimento, aquilo que você faz. Vem uma onça aí, vai onde? Ali, ó. Aí você começa a correr. Ou seja, pensamento, você pensou na onça. Onça é perigosa, criou emoção, medo, defesa, começou a correr. Então a gente pensa, sente e faz. Nesta ordem. Pensar, sentir, agir. Pensar, sentir, agir. Então, quando eu sinto, é porque eu pensei. E se eu pensar um pensamento ruim, aqui a emoção é ruim. Se eu pensar aqui uma coisa boa, a emoção aqui é boa. Então, o que é que eu devo pensar? Coisa boa. E se eu pensar coisa ruim? Aí eu criei uma emoção ruim chamada sofrimento. Quer dizer que o sofrimento é criação sua. Se você decidir que não vai mais criar sofrimento, você pode. E aí não cria mais. Tudo que acontecer você interpreta numa boa, para um lado bom. Meu negócio é emoção boa. E aí você não deixa aquele sofrimento aparecer, aquele ruim, aquele derivado diretamente da ideia desagradável que você poderia ter tido, mas não teve uma boa. Vem uma horda de mosquito aí que vai chegar aqui, fala assim, legal, então nós vamos divertir matando mosquitos, vou comprar uma cortina lá, vou comprar um daqueles véus lá que põe em cima da cama, para me proteger, vou comprar uns inseticidas lá, vou botar tela na janela, e vou comprar um mata-mosquito, e vou me divertir, aquele que explode mosquito, aquele elétrico, já viu?
parece uma cesta de uma raquete de tênis, não parece? Você bate assim no mosquito, o mosquito faz pá! Ele explode eletricamente, ele esbarra na eletricidade e morre. Fala, vou me divertir matando mosquito. Aí, ó, ficou alegre. Você criou um pensamento bom a partir de uma notícia, de um tensor. Porque essa notícia ruim é um tensor. Tem gente que é especialista em tensores. Vocês devem conhecer gente assim, né? Às vezes a dureza é que a gente é assim. Cria tensor para os outros o tempo todo. Você é assim? Eu não. Você é assim? Ninguém gosta de admitir que é, né? Mas às vezes, você já fez isso. Não quer dizer que você é, mas vez por outra você cria um tensor ou outro. Cria ou não cria? Não tem jeito de escapar. Todo mundo cria. Eu ando com cuidado danado para não criar tensor para ninguém. Porque eu estou vigiando em cima disso. Aí encontro com o pessoal da família e tal, então lá e tal. Daí um pouquinho eu solto uma frase, no correr da pena, né? Aí eu falo uma frase, ninguém comenta, ninguém responde. Aí eu penso assim, eu não devia ter falado isso. Aí eu criei um tensor. Eles não gostaram de ter ouvido aquilo. E eu não tive a intenção de prejudicar. Eu estava só conversando. Mas conversando, você pode falar alguma coisa que o outro não gosta. Se ele não gostar, você criou o tensor. Então o que é mais correto? A gente ouvir mais do que falar. E quando falar, saber direitinho o que é que está dizendo. Para não deixar escapar uma coisa que vai desagradar alguém. Você quer ver uma hora que a gente desagrada? É quando a pessoa chega e conversa com a gente uma coisa desagradável para a gente. A gente costuma responder na hora, desagradavelmente. E às vezes a pessoa não queria ter criado o tensor. Ela criou sem querer. E você respondeu agressivamente. Às vezes, já aconteceu de eu perguntar para o meu filho, fazer uma pergunta para ele, sobre um problema meu. Falei, filho, estou com um probleminha lá, você que é advogado, você acha que tem alguma... E faço uma pergunta para ele, em termos de pergunta para advogado. Mas ele, além de ser advogado, ele tem o péssimo defeito de ser meu filho. E aí ele, como advogado, ele não responde, ele responde como filho. Mas usando o conhecimento do advogado. Ele costuma falar assim, ih pai, você já criou uma encrenca lá outra vez, lá. Quer dizer, não era para ele ter falado isso. Se eu criei uma encrenca, eu estou em apuro, estou pedindo para o advogado um conselho advocatício para um cara que é meu filho. Onde é que eu errei? Agora, ele, por me amar e por me ver com algum tipo de encrenca, me censura de ter criado aquela encrenca, porque agora eu, por causa da minha invigilância, criei uma encrenca e então eu estou sofrendo. E ele, como é meu filho, vai sofrer junto porque eu estou sofrendo. Olha só, por me amar, ele fez aquele desagrado. E pai, já criou outra encrenca? Já viram gente fazer isso? Já viram mãe fazer isso com o filho? Faz todo dia. Menino cai, machuca,
E vem, machuquei ali. Eu falei com você para não ir lá. Tem isso ou não tem? Gasguei. Bom, não tem mãe que faz isso com o filho? O menino, às vezes, por exemplo, eu sofri tanto esse tipo de procedimento em casa, de mãe, de pai, de irmãos maiores e tal, que eu, quando machucava, não ia lá em casa, não. Eu vou lá, eles vão dar uma bronca danada em mim, porque eu machuquei. E teve um dia que eu machuquei sério. Eu andava a cavalo. E até andava bem. Eu era pequeno, garotinho. Mas desde 4 anos que eu andava a cavalo, sozinho. Com os meus pais. Tinha um cavalo manso, tinha uma selinha pequenininha e tal. E a gente viajava, porque lá onde eu nasci, não tinha veículo nem estrada. Mas tinha cavalo. A gente viajava de cavalo. Às vezes era o dia inteiro, 2, 3 dias, dormia, vencia, o dia inteiro viajando, dormia. Era assim que era as viagens. Daqui a Catanduva, por exemplo, é capaz de ser uns 2 dias de viagem. Ou 3. Talvez não, né? Só 2. Porque é longe, né? 50 quilômetros. Cavalo, família. Mas é assim que era. Então eu andava bem a cavalo. De tanto andar, né? Eu fui ficando craque e tal. E depois, quando não estava viajando, os cavalos estavam lá, eu montava neles. E aí não tinha sela, não tinha estribo, não tinha nada. Montava no pelo. Passava um cabresto e tal, um freio e tal, montava no cavalo no pelo e corria para lá e para cá com os cavalos e tal. Lá na fazenda. E teve um dia que eu estava lá na fazenda, lá no pasto, lá junto com uns colegas lá, brincando, um coleguinha lá. E o cavalo estava assim. E ela estava meio longe, eu achei que eu estava cansado, falei, eu vou naquele cavalo para casa, lá para uns 2 quilômetros longe de casa. Falei, vou de cavalo, não vou a pé não. Cheguei pelo cavalo, o cavalo era manso e tal. E montei nele, aí não tinha cabresto, não tinha freio, não tinha nada. Montei nele assim. Minha intenção era comandar ele aqui, ó, né? E o cavalo nunca tinha feito isso, ele não sabia como é que era esse comando, né? E eu apertei ele aqui para ele correr, ele começou a correr. E eu notei que eu estava desequilibrando, porque ele estava correndo, e eu pelo ali, sem eu ter onde segurar, e nem aquela segurança de frear ele, né? E eu comecei a ficar meio desequilibrado, e ele foi correndo e tal, e chegou lá adiante, tinha um Y assim, ó. Aí eu ia indo na ponta do Y aqui, para chegar lá na bifurcação. E aí eu falei assim, ele vai passar para onde? Ele, né? Para eu equilibrar aqui. E foi, e ele correndo, na hora que chegou lá, e ele próprio não sabia para onde ia, ameaçou para lá e foi para cá. E eu fui para lá. Ele correndo, ele entrou para cá e eu saí no ar assim, ó. Se alguém... Quer dizer, quanto mais longe eu pousei, mais velocidade eu tinha, não é? Bom, eu não sei que distância que era. Eu sei como é que eu me senti depois que cheguei no chão. Aí eu cheguei lá no chão e ainda tentei me palpar para ver se tinha quebrado alguma coisa e tal. E não tinha quebrado, mas eu estava tonto. Não sei por que eu fiquei tonto. Nunca entendi por que eu fiquei tonto com aquilo. Eu não bati a cabeça. Porque se tivesse batido a cabeça era perigoso, né? Mas eu estava tonto. E eu fiquei tonto e tal, e eu não sabia e tal. E o que estava comigo tinha ficado lá atrás, porque o cavalo não disparou, né?
E o menino, eu não vi ele, o menino que estava comigo. E nessa altura eu já estava mais perto da casa. E eu acabei de chegar, mas eu estava mal. Mal. Sentindo muito mal. Uma tontura, um trem ruim e tal. E eu agora precisava de ajuda. Ajudar os pais. Meu pai, eu morro, mas não falo com ele. Bravo. Bravo demais. A minha mãe, mais que ela pode fazer é uns tapas, mas vai me tratar. Ela vai me dar uns tapas no braço assim. Ela deu algumas vezes assim. Tapa de mãe. Agora, eu tinha uma irmã que era muito chata. Aquela eu não queria encontrar com ela, não. E foi a primeira que me viu. E é desgraçada. Ela olhou para mim assim, e eu assim, caiu do cavalo. Mas que danada só. Eu estava com a cara tão ruim. Mas tinha mil coisas que podiam ter acontecido. Por que ela foi logo no cavalo? E eu então achei ruim com ela. Falei, fica aqui, cavalo, aqui só. Achei ruim com ela. Assim, caiu de cavalo. Mãe, caiu de cavalo. Aí a minha mãe escutou, caiu do cavalo. Ela não veio brigando, não. Ela veio assim, nossa, meu Deus, o que houve e tal? E vem cá que eu vou te dar. Tinha um remédio lá que eles davam para tudo quanto é coisa que acontecia. Lombrigueiro, mosquito mordeu, alguém falou mal de você, tomar aquele remédio. Qualquer coisa era aquele remédio. Ele chamava ventre livre. E aquele remédio era ruim. E minha mãe, tipo, nada de ventre livre, tocou na minha guarda. Nem sei porque que eu estou contando isso. Ah, já sei. É para exemplificar. É para exemplificar que as pessoas com que a gente convive, elas lidam com a gente de um modo, às vezes, desagradável. Sem a gente nem merecer, né? O que eu merecia de maltrato se eu cair do cavalo? Eu merecia cuidado, né? Imagina um hospital, você chega lá todo estrumbicado, o médico fala assim, o que você fez? O que você fez, rapaz? O que é isso? Todo machucado, o que é isso? O médico faz isso? O médico não faz isso, o médico faz, vem cá, tal, traz isso, traz não sei o que, limpa ali, tira aqui, dá tantos miligramas, pinefrina, não sei o que. Já viu esses filmes de hospital, você já viu, né? Os médicos correm, enfim, negócio de cá, enfermeiro, não sei o que, tantos miligramas, não sei o que, 25, não sei daqui. Aí tudo na veia lá, quer dizer, salva o cara. Eu não sei salvar os outros. Não estudei aquilo, né? Mas médico, sabe? Eles não perguntam, eles não vão brigar com o sujeito. Então, pergunta para você. Como é que você lida com as pessoas de quem você gosta e quando elas chegam com algum problema? Igual a mãe faz. A mãe não tolera ver o filho chegar machucado. Não tolera. Principalmente se o menino está brincando lá perto do fogão e a mãe fala, mexe nesse trem aí, você vai queimar. E a mãe está para cá, né? Daqui a pouquinho ela olha, o menino está, não mexe nisso aí, eu já te falei, isso aí vai te queimar. Daqui a pouquinho o menino, assim, aí o que a mãe faz? Ela não corre lá e fala, coitado, vem cá, o que houve, meu filho? Ela não faz isso. Eu já vi a minha irmã fazer com o filho dela. Isso que eu estou falando aqui. É assim, eu falei com você, eu falei. E já pega o chinelo e pá nele, bateu nele. Ele queimou. E ela bateu nele. Depois ela foi tratada de queimadura dele. Eis aí. Agora, em ponto mais brando, nós todos fazemos isso com todo mundo. O tempo todo também.
Olha só. Porque o que nós estamos estudando aqui é comportamento humano conveniente e inconveniente. Porque você tem obrigação de não criar sofrimento para você. É isso que nós estamos falando aqui. E o sofrimento, quando você cria, é porque você não interpretou o tensor do jeito que convinha a você. Você tinha que, aqui ó, pensamento, ó, interpretação. Aqui na interpretação, a interpretação é um pensamento. Quando acontece uma coisa, você analisa, interpreta, e ao interpretar, gera uma emoção. Então é aqui que você tem que tomar cuidado, na hora da interpretação. Porque se você interpretar mal aqui, a emoção que surge é infreável. Na hora que ela formou, ela sai. E agora você está com ela. Ainda que não queira, ela está lá e não sai. Você tinha que ter evitado aqui, ó, na interpretação. Quando um cara começa a te desacatar, você toma a decisão: eu vou reagir ou vou criar um pensamento bom e me escapar desse desgosto? Não vou criar sofrimento para mim. Aí o cara aperta lá na ofensa e você continua pensando: não vou interpretar isso mal de jeito nenhum, porque eu não quero, vou me proteger e tal, e está numa boa. Daí um pouquinho o cara aperta mais a ofensa, você fala: isso não dá para aguentar não. Aí a gente já caça um negócio para sentar nele. É ou não é que a gente faz? Isso quando a gente conseguiu escapar do 1 e do 2. Na primeira ofensa a gente escapou, na segunda a gente escapou, na terceira a gente senta um troço nele. Ou fala alguma coisa. Agora eu costumo ensinar para as pessoas umas frases boas para elas responderem. Porque o que interessa para a pessoa é que ela resolva o problema. Por exemplo, um rapaz me contou que ele trabalhava para o pai dele, lá num estacionamento de carro. Ali tem vários funcionários, muito carro, aquela coisa e tal, né? E era da família, ele trabalhava lá ajudando o pai. E ele me contou que estava muito infeliz lá, porque o pai brigava muito com ele. Ele fazia tudo, ajeitava os carros e tal, e tal. Fazia tudo para o pai dar um apoiozinho para ele. Não tinha jeito, tudo que ele fazia, o pai, se fazia certo, o pai ficava calado, máximo. Senão ainda procurava um defeitinho para falar que podia ter feito melhor. Era assim que o pai dele era. E ele queixou que o pai dele costumava chamar muito a atenção dele em público e com voz alterada, assim, bem mais alta do que normal. Que a gente costuma dizer que é grito. Não é grito, porque grito é outra coisa. Mas quando fala com voz mais alta, a gente fala que está gritando. Então ele me contou que o pai dele gostava de gritar com ele, assim, em público. E falou para mim assim, falou lá na minha clínica, né? Falou para ele, quer dizer, ele foi lá para isso. Falei: como é que eu devo fazer? Como é que eu posso escapar disso? Falei: bom, vamos pelas soluções imediatas e mais fáceis. Você pode sair de lá, não? Porque é assim que a psicologia trabalha, né? Você pode sair disso? Esse não tem jeito. Eu estou trabalhando lá com meu pai, dependo dele, eu não tenho para onde ir, e se eu for arrumar emprego por aí também não vou arrumar, porque eu não tenho profissão, eu sou estudante, o único lugar que posso trabalhar é lá. Então, e também não quero criar a casa com meu pai assim, ó. Se eu sair de lá,
eu não posso nem voltar lá onde eu moro, porque é a casa dele. Então está fora de combate, eu não posso fazer nada, não posso sair de lá. Falei, bom, então é uma fonte de tensores inevitáveis. Então você não pode sair. Quando não pode sair, a psicologia tem um estudo sobre isso. Vou escrever aqui. Isso aqui, vocês já lembram, se eu precisar de falar, não preciso escrever mais, né? Então vou escrever aqui, ó, o que a psicologia faz. Agora é um tensor insolúvel. Esse insolúvel aqui não quer dizer que não dissolve em água, ou não dissolve no óleo. Não é insolúvel para o lado da solubilidade no líquido, não. Não é isso não. Insolúvel quer dizer, não tem solução. Não tem jeito de resolver. É um tensor sem saída. Por exemplo, eu falo, vem cá e empurra essa parede aqui até ela cair do lado de lá. Com a mão aí, empurra aí. Tensor sem saída. Você não vai empurrar essa parede até ela cair. Não porque ela não deve cair, é porque você não consegue. Não tem solução para você. Você até pode derrubar essa parede, você vai lá, pega uma reta e tal, vem cá e bate aí até ela cair. Mas com a mão você não faz isso. Tensor sem saída. Quando o tensor é insolúvel, diante de um tensor insolúvel, você tem duas respostas possíveis. Uma delas, duas, hein? Porque você não adianta tentar resolver, porque não tem solução. Quando não tem solução, a gente não deve tentar, porque a gente perde tempo, perde esforço, perde tudo, porque não vai resolver. Quando é insolúvel, você tem que saber. Agora, quando você não sabe que é insolúvel, aí tente resolver. Tente resolver até descobrir que é insolúvel. Quando descobrir que é insolúvel, aí você para. Mas antes disso, você tem que resolver. Porque se você não tentar resolver um negócio que você não sabe que é insolúvel, isso chama-se desistir de resolver o problema que é seu. Renunciar, resignar. Resignar não pode, você tem que tentar resolver. Agora, sendo insolúvel, tem dois comportamentos possíveis. O primeiro é não aceitar. Não aceitar. E o segundo é aceitar. Então vamos para o primeiro aqui, ó. Não aceitar. Então você não aceita um tensor que você não pode resolver e está em cima de você. Se você fizer isso, tem uma coisa que acontece com você. Vou dar um exemplo. Você vai de carro e o trânsito para, engarrafou. Aí você olha para trás assim para dar uma marcha ré, está cheio de carro atrás de você. Eu entro nessa esquina aqui. Não é esquina, é parede aí, é casa. A rua é lá adiante. Você não pode ir para lá, não pode ir para lá, não pode ir para lá, não pode ir para cima, não pode ir para baixo. Ou seja, tensor insolúvel. Aí você não aceita ou aceita. Quando aceita, é obrigatório que seja aceita numa... O que eu escrevi aqui? Hein? Boa. Nossa, essa vocês foram bem. Aceita numa boa. Quando aceita, é isso, aceita numa boa. Porque se não for numa boa, é não aceita. Certo?
Então, ao não aceitar, o que é que acontece com você? E aqui, o que é que acontece? Ao não aceitar, o que é que acontece? Você se arrebenta. Não é? Vai lá no trânsito, experimenta não aceitar para ver o que acontece com você. Você se arrebenta. Você já viu gente se arrebentar no trânsito? Já, você se arrebenta todo dia. Sabe como é que faz? Você fica assim, ó. Mas que droga, só. Bate no volante do carro. Mas esse governo, se procurar alguém para falar mal do governo, não acha? Porque se você achar, o outro também está se arrebentando ali. Ó. Aí são os dois se arrebentando junto. Quando um arrebenta junto com o outro, chama arrebenta ao quadrado. Ou seja, convém se arrebentar ou não? Porque diante de um tensor insolúvel, e você idiotamente não aceita. Mas você está com a cabeça onde, rapaz? Ah, mas eu estou com pressa. Eu falo, tá bom, então vai. Vai aí, ó, passa por cima de todo mundo e vai. Não tem jeito. Então, não adianta. O que você está fazendo não adianta. Então, o que é que tem que fazer nesta hora? É aceitar numa boa. Se você aceitar numa boa, o que é que acontece com você? Você se tranquiliza. Você se tranquiliza. Se aceitar numa boa. Qual é o outro nome para aceitar numa boa? É nome clássico agora. Vocês não são obrigados a saber, mas sabem. Mas só vão saber que sabem depois que eu falar. Antes disso, vocês não vão falar que palavra que é. Que palavra que é que substitui isso aqui? Uma palavra. Um verbo. Aceitar numa boa. Um verbo só. Hein? Não ouvi. Deixa as águas rolar, serve. Mas tem 3 palavras. Deixe as águas rolarem. 4 palavras. Eu quero uma palavra só. Mas é isso aí. Ignorar até que dá uma ideia razoável. Mas não é uma ideia muito boa. Tem uma outra melhor. Essa é razoável. Tem uma outra melhor que essa. Vamos procurar ela. O que é? Hein? Não ouvi. Alguém aí traduz para mim. O que ela falou? Hein? Hein? Resignar. Resignar não é uma palavra boa, porque resignar é um verbo que indica muita tristeza. Estou resignado. Não tem mesmo nada para fazer. Tem que resignar, né? Resignar não serve. Por causa dessa ideia. Mas ela dá uma ideia. Você pensa? Hein? Convencer. Compreender. Compreender tem muitos significados. Num deles até que podia ser esse aqui, né? Mas quer dizer que não é uma boa palavra. Ela significa muita coisa. Tem uma que é um só. É aquela que nós queremos. Hein? Calma. Eu estou calmo. Estou querendo matar alguém, mas estou muito calmo. Não é calmo. Vou escrever a palavra aqui. É uma palavra clássica. É a palavra que se usa mesmo. Começa com A. Vou escrever aqui, ó.
Adaptar. Então, se ou você se adaptar, quer dizer, o tensor veio e não tem solução, me adapto. Quer dizer, me ajusto a ele e tal, e toco a vida numa boa. É adaptar. Ou então, me arrebentar. Quer dizer que a psicologia fala isso. Diante de um tensor insolúvel, ou você se adapta ou se arrebenta. Escolhe. Qual que você quer? Sabe o que todo mundo está escolhendo? Arrebentar. É ou não é? Todo mundo se arrebenta diante de um tensor insolúvel. Então, é por isso que nós estamos estudando isso aqui. Diante de um tensor lá, diante de um tensor, não é o tensor que prejudica. Porque olha bem, não é o engarrafamento que prejudica. Porque aqui tem um carro onde tem um sujeito se arrebentando, e aqui ao lado dele tem um outro se adaptando, no mesmo engarrafamento. E aquele que está se adaptando está tranquilo lá. Eu cheguei lá no Rio de Janeiro, não estou muito acostumado com engarrafamento, porque aqui em Rio Preto quase não tem, né? De vez em quando tem uns engarrafamentos michuruca aí de 5 minutos no máximo, aqui em Rio Preto. Mas lá no Rio o negócio é barra, né? Eu cheguei lá de avião, fui fazer palestra. Durante 22 anos eu fui todo ano lá fazer palestra, a convite da turma lá. E com o tempo eu estava muito conhecido e muito amigo de uma porção de gente e tal. De modo que, quando eu cheguei no aeroporto, Santos Dumont, que é ali pertinho da Cinelândia, né? Na hora que eu cheguei lá, tinha lá no aeroporto muita gente, o pessoal me esperando. Muitos companheiros e tal, porque eu ia fazer palestra, eles iam acompanhar, a gente tinha aquela amizade. Então, tinha 4 carros, tinha umas 15 pessoas lá e tal, tem 4 carros. Aí, eles começaram a discutir em qual carro que eu ia. E não chegaram a um acordo. Vai no meu. Não, vai no meu. E não chegaram a um acordo e eu lá, né? Agora, tinha o Gilson, que era o cara na casa de quem eu ficava. O cara que promovia a minha ida lá. Dr. Gilson. É um cara, dirigente lá do centro, de um dos centros, onde eu falava, e tinha outros centros também que eu falava. Mas ele que arrumava tudo. Então era óbvio que eu ia no carro dele. Mas ele, não querendo se indispor com os outros, ficou corpo mole ali, né? E falaram assim: Rodrigues, escolhe, qual carro que você quer ir? Eu falei: vou a pé, mas não escolho. Está brincando? Vou escolher entre vocês? Significa que eu gosto mais de um aqui do que de outro? Não faça comigo não. Vocês aí, tiram no palitinho, fazem o que vocês quiserem aí. Eu não vou. Aí estou aqui. Aí eu cheguei para o falei: Gilson, arruma um jeito de eu ir no seu carro, porque é o mais fácil. Falei: mas vai todo mundo lá para casa agora, porque agora nós vamos para lá. Hoje é meio feriado, você chegou aqui, nós vamos para lá bater papo até a hora do almoço. O avião chegou lá às 9 horas, sai daqui às 6h30, para em São Paulo um tempo, depois chego lá, não era nem 9 horas na hora que cheguei lá no Rio. Bom, finalmente eles chegaram à conclusão lá que eu ia no carro do Gilson. Chegaram. Não sei como que eles chegaram. Então eu fui no carro do Gilson. Mas eles, para eu ir no carro do Gilson, só ia eu e o Gilson, e os outros 3 companheiros do Gilson não iam. Era um dos donos dos outros carros que ia. Porque eles queriam ficar perto de mim ali. Falei: está muito bom, estou muito satisfeito, muito honrado e tal. Mas fomos. E eu não gosto de andar na frente, no banco da frente não. Gosto de andar no banco de trás. Eles queriam me dar o banco da frente. Falei: não, Aí sentei atrás lá e
E fomos conversando, né? E eles falaram assim, e a gente ia, porque o Rio de Janeiro é uma cidade, é assim, ó, o mar está aqui e a montanha está aqui, ó. A montanha imensa aqui assim, né? Então, ó, aqui é a cidade, tem aquela coisa. Então, Jacarepaguá é lá, ó, lá naquele lugar. E aqui é a região, né? Zona Sul e tal, as praias ali e tal. Chama Zona Sul. E vi chama Zona Leste, né? Que é o oceano. Chama Zona Leste. Então, a gente pode ir por aqui assim, ó, que é por Maracanã, Bangu e tal, Madureira e tal, e sai lá. Ou então ir por aqui, que é Copacabana, São Conrado, Barra da Tijuca, aí vira para lá e chega. Gasta 1h30 daqui lá de carro. Rio de Janeiro. Então, dali do aeroporto de Santos Dumont até Copacabana, que o Santos Dumont é por aqui assim, ó. E Copacabana é logo ali assim, uns 2 quilômetros ali adiante, depois São Conrado, depois Barra da Tijuca. Então, dali até Copacabana, o carro parou umas 16 vezes, por causa de engarrafamento. E eu comecei a ficar implicado com aquele negócio, né? Mas não era sinal de luminoso, não, era engarrafamento, parou todo mundo na frente, tem que parar. Daí andava um pouquinho e parava, andava um pouquinho e parava. E aí, eu, esquecido disso aqui, esqueci de que engarrafamento é tensor, insolúvel por mim. Então eu tinha que me adaptar imediatamente, né? Esqueci disso. E lá pela quinta parada, eu estava atrás assim, né? E o Gilson aqui guiando o carro. E o Gilson era tranquilíssimo, o carro parava, ele virava para frente, atrás, e conversando ali todo, né? E o trânsito abria lá e o Gilson estava aqui. Doutor Gilson, abriu lá. Eu fiz isso com ele umas 2 vezes. Bom, na terceira ele está todo tranquilo de lá. E eu, na hora que o carro saiu, eu falei, doutor Gilson. Aí ele não saiu, olhou para mim, virou para trás outra vez, tranquilo da vida. E ele falou, professor, vou falar para o senhor uma coisa. Aqui no Rio, ele não falou com essas palavras, mas eu vou falar. Mas foi isso que ele disse, com outras palavras. Aqui no Rio, ou o senhor se adapta ou se arrebenta. Foi isso que ele falou, com outras palavras. Aqui, professor, é um engarrafamento atrás do outro, de modo que se a gente não tiver tranquilidade, a gente morre. Ou seja, se adapta ou se arrebenta. Aí eu sorri para ele e falei assim, eu saí lá da beirada do inferno, lá onde eu moro, que lá não é inferno não, lá só é a beirada. Eu saí de lá daquela distância, vim cá na capital do mundo para aprender uma lição que eu divulgo lá, que é ou você se adapta ou se arrebenta. Aí ele falou assim, então o senhor já sabe disso, né? Falei, sei, fica tranquilo. Vamos rezar para engarrafar bastantes vezes, para nós treinarmos a paciência. Vamos treinar a adaptação. Bom, gente, eu queria continuar, mas sabe o relógio? Falou que o tempo acabou. Então acho que vocês vão ter que ir embora para casa daqui a pouco. Com pesar. Mas estaremos juntos outros dias. Essa lição ficou. Eu queria que vocês levassem isso em conta. Isso aqui, ó. Não deixe o tensor fazer você sofrer.
O tensor não faz isso. Quem faz é você. Lembra disso? Quando você estiver sofrendo, você fala assim: eu estou me fazendo sofrer. Porque ninguém mais está, só você está. Ok? Então vamos encerrar por aqui. Eu tive muito prazer em ter estado aqui diante das ilustres eminências que vocês são. Tive muita alegria de vê-los de frente com um sorriso na boca. Vocês são muito bons para ouvir. Obrigado pela atenção, pelo carinho. Estaremos juntos outras vezes. Por hoje, estou muito agradecido, formulo intensos votos de que a sua paz seja uma coisa muito fácil de conseguir. É isso.